Olha só, deixa eu descrever, a caneca é da minha esposa, deixa eu descrever o que acontece na sua mente, eu tenho quase certeza que é isso. Ó, você já prestou atenção em um monte de coisa. E até eu tirando o fio aqui, ó, porque tava feio, né? Eu não consegui arrumar isso ainda. Mas esse daqui é teu cérebro. Deixa eu descrever pra ver se você se identifica. Você tem vários pensamentos. Será que eu vou ser salvo? Será que Deus tá se agradando com o que eu tô fazendo? Será que eu devo estudar mais a Bíblia pra conhecer mais de Deus? Será que o batismo é por aspersão ou por imersão? Agora eu fui longe, né? Será que Deus ficou decepcionado comigo? E você vive assim, com a mente acelerada, cheia de dúvida, você não consegue pensar direito o que está acontecendo, você não consegue desenvolver uma linha de raciocínio porque a tua cabeça não para. Você não consegue simplesmente sentar, parar e ficar quieto um pouco, digerir esses seus pensamentos, você tá com a cabeça acelerada. E você acha que isso daqui tá agradando a Deus, mas deixa eu te dizer uma coisa, não tá. Por mais que pareça que você é uma pessoa super desenvolvida, uma pessoa super produtiva, você não tá agradando a Deus com esse pensamento super acelerado. Porque Deus, Ele quer que a gente descanse, Ele quer que a gente confie nele. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar como você sair disso e como que isso atrapalha a sua fé. Pra quem não me conhece, eu sou o Alisson e nesse canal aqui eu trago assuntos difíceis, teológicos do dia a dia que tá acontecendo com vocês e traduzo o que a Bíblia fala a respeito disso para você poder viver uma vida melhor, mais próxima de Deus e mais leve, e tudo alinhado com o que a Bíblia nos diz. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e envia esse vídeo aqui para um amigo seu que precisa ouvir isso. E bora pro vídeo. Eu gosto de separar nossos vídeos em atos. Esse é o primeiro ato, é o diagnóstico que você transformou a sua fé em labirinto. Como assim? Você é esse boneco aqui, ó. Você tá aqui no labirinto, a tua vida com Deus é assim, ó. Você vai, vem aqui, vai, fica confuso, não consegue sair, vai, bate aqui, não consegue sair e você não consegue achar uma saída, uma paz na sua vida porque você tá preso nisso daqui. Só que essas barreiras do labirinto não são simplesmente só barreiras. Elas são perguntas, que são essas que ecoam aqui, ó. Eu juro que eu tô comprando um tripé pra vir aqui por cima e não atrapalhar aqui a nossa gravação. Mas olha aqui, vem uma flechinha pra cá, essas paredes são o quê? São as dúvidas que você tem no seu coração. Tipo, será que eu sou salvo? Você pega e bate nessa barreira, você bate nessa parede. A outra parede, será que é pecado fazer isso? Será que é pecado assistir anime? Será que é pecado eu ter um pensamento desse? Será que é pecado eu falar com tal pessoa? E você bate nessa outra barreira. E daí tem uma outra barreira aqui, ó. Vamos supor que essa daqui. Será que Deus tá bravo comigo? Será que Ele gostou que eu levantei 100 hoje? Será que ele não tá me escutando porque eu não escuto Ele responder nada pra mim? E você acaba ficando preso, teu boneco sai daqui e a gente fica preso em todas essas perguntas e você não tem paz, você tá totalmente preso. Você não consegue ter um momento de tranquilidade, um momento pra parar. E aí que a gente vem pro texto de 1 Coríntios 14:33, que Paulo diz que Deus, Ele não é um Deus de confusão. E quando a gente olha para isso daqui, é uma confusão na nossa cabeça. A gente não sabe o que fazer, mas isso nos mostra um diagnóstico desse labirinto, que é o quê? Que essa confusão toda, ela não vem de Deus. Porque Deus não é Deus de confusão. A Bíblia está nos dizendo isso. E quando a Bíblia diz, a gente pode ter firmeza, porque é Deus falando através da palavra dele. E ele diz que não é um Deus de confusão. E da onde que vem tudo isso? Vem da sua ansiedade, de querer controlar o futuro. Vem do seu perfeccionismo, de não querer errar, querer fazer tudo certinho, querer merecer a sua salvação, querer você, pelos seus próprios méritos, agradar a Deus. Vem do seu medo de errar, de não estar pecando assistindo um anime, de não estar pecando... Olha a pergunta que eu recebi no Instagram esses dias. Se usar óculos da Oakley era pecado, cara. É tanta bagunça de pensamento que vocês ficam com muito medo de coisas nada a ver. A Bíblia nunca disse, não use óculos da Oakley. Você nunca viu o Paulo falando pra não usar óculos da Oakley. Que maluquice, cara. Mas eu não condeno. É porque é a falta da verdadeira informação de Deus. Ou um excesso de informação. E esse daqui eu acho que é o que pega mais. É muita informação de pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D. E quando você começa a ouvir essas pessoas, você esquece de ouvir o que realmente Deus falou com a gente aqui, ó. Deixa eu ver se não cai meus tripé. Aqui, ó, o que Deus fala na Bíblia. O que Ele realmente quer pra gente. E você fica em confusão. E sabe qual que é o diagnóstico de tudo isso aqui? Claro, vem da nossa atitude pecaminosa, do pecado no nosso coração, da gente querer ser autônomo, da gente querer controlar tudo. E vem disso. A gente quer controlar tudo. A gente quer ter tudo nas nossas mãos. Você quer ser o dono da sua vida. Você quer ser o controlador de tudo, não deixar nada escapar. Você quer que esteja tudo perfeitinho. Mas não é assim. Porque a Bíblia e o próprio Deus nos chama a depender dele, a confiar nele.
E esse é o primeiro ato, o diagnóstico que você transformou a sua fé num labirinto. E agora vamos pro ato 2. E o segundo ato, a internet piorou tudo. Calma aí, tô demonizando a internet? Não, a internet é uma coisa boa, só que ela piorou muito quando você não sabe usar ela. E eu tenho certeza, você não sabe usar ela. Eu não sei usar ela. A gente tem que ter clareza em como usar a internet, em como usar as coisas. Vamos lá. Você acorda, em menos de 10 minutos, tu já consumiu um monte de coisa aqui, ó. Você acordou, celular, você consumiu um monte de coisa. Primeiro, uns vídeos sobre teologia do batismo. Se é aspersão, se é imersão, se você é batizado, você já é salvo e a tua cabeça já começa. E tudo isso em menos de 10 minutos. Você consumiu um vídeo que fala do fim dos tempos, fim do mundo. Se vai ser pessoas sendo arrebatadas ou se Jesus vai voltar, como que vai ser? E tua mente já vai bombardeando, tua cabeça já vai ficando maluca. Teu cérebro tá, ó, vou trabalhar, eu sou maluco, vou trabalhar. E depois você recebe mais um vídeo de apostasia. Quem é o anticristo? Quem que tá abandonando a fé? Eu tô abandonando a fé? O que que tá acontecendo? E depois você ouve mais uns 2, 3 cortes de podcast. Arminianismo versus calvinismo, debate de um cristão versus macumbeiro, e tua cabeça fica maluca, cara. E tudo isso em 10 minutos. É muita informação densa por um pouco período de tempo. E você fica totalmente maluco. Sabe qual que é o problema disso? É que você não dá descanso pro seu cérebro. Aqui, ó, esse desenho eu me dediquei pra desenhar. Um cérebro não sei se vocês entenderam, um cérebro numa praieira, numa cadeira de praia, tomando um sol. Mas o seu cérebro, ele não tem esse momento de descansar. É toda hora. A gente não consegue ficar um segundo sem o celular que nos traz tanta informação, porque a gente já acostumou com isso. O cérebro é como se fosse um músculo, ele quer informação, mas a gente tem que saber se dá ou não informação pra ele. E com isso, você acha que você tá arrasando. Cara, eu tô consumindo muito conteúdo cristão, então meu espiritual, ó, tá subindo. Eu tô ficando muito esperto, muito espiritual. É aí que você se confunde. Você não tá ficando espiritual. Você só tá sobrecarregando o seu cérebro. E ele não sabe pra onde ir, Ele acaba ficando assim, ó. Ele não sabe pra onde ir, cara. Ele tá preso nessa informação e fica só assim, ó. Não vou nem rodar aqui não, cara. Fica rodando em círculo. Eu não sabe pra onde vai. E isso é um problema. Isso não é crescimento espiritual. A base que a gente vai usar aqui é Romanos 12:2. Deixa eu abrir aqui pra gente. Diz o seguinte, ó. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente aqui que ele está falando não é a sobrecarga. Não é você se encher de conteúdos, um monte de conteúdo. Renovação da mente é você ter maturidade espiritual e não criar uma guerra de informações na sua cabeça, mas você ter paz, clareza e descansar em Deus, conforme ele nos ensina aqui na palavra. Muitas pessoas estão correndo para vários vídeos, respostas rápidas, ao invés de conversar com Deus, ao invés de ouvir a voz dele vem daqui, cara. Não que você não possa assistir vídeos para poder agregar na sua vida, mas a voz dele vem aqui, ele fala com a gente através disso, através da Bíblia, através da palavra, e é de forma tranquila, não é forma acelerada, porque, cara, a gente tá numa geração micro-ondas. A gente bota 10 segundos, a gente tira no 2, porque a gente quer que seja rápido. E eu te digo, se a tua vida, a sua caminhada com Deus, o teu consumo de conteúdo cristão tá gerando guerra, tá gerando confusão, cai no potinho da ansiedade, te deixa ansioso, tem algo errado aí. E a gente já vai falar como mudar tudo isso. Agora vamos pro ato 3. Na verdade, o ato 3 são os pontos práticos já. Eu tinha esquecido, mas vamos pra lá pros pontos práticos. Como você mudar tudo isso? Primeiro, menos é mais. Cara, faz um teste aí. Corta a maioria dos podcasts de cortes de informações a respeito do mundo cristão. Pode me seguir aqui que eu passo Bíblia. Vocês veem que eu passo coisas práticas e coisas firmadas na palavra. E é um merchan que eu faço pra mim. Me sigam aqui, que eu vou estar querendo instruir vocês o máximo, o mais possível, próximo possível da Bíblia, pra vocês não se confundirem. E segue um ou outro ali, uns caras que tenham autoridade, que preguem a Bíblia. Dito isso, faça uma coisa na sua vida. Quando você for consumir conteúdo cristão, é Bíblia e oração. Faça seu devocional diário. Ora pra Deus, pra ele te instruir como ler a Bíblia, como que ele quer falar com você. Lê a Bíblia, leia num plano. Começa lendo, se você quer conhecer sobre Jesus, começa lendo o Evangelho de João. Lê um capítulo por dia e vai anotando o que te chamou a atenção. E depois disso, ora também, falando pra Deus colocar essa palavra no coração e te ensinar cada vez mais sobre ele. E fica em silêncio. Digere essa informação durante o seu dia. Nada mais, só isso.
corta a maioria dos conteúdos cristãos. Esses debates mesmo, cara, esses debates rebentam a nossa cabeça. Rebentam, sabe? Porque é muita informação, muita inteligência disfarçada ali, porque você não precisa de mais informação. Você precisa de presença, ter um relacionamento verdadeiro com Deus, caminhar aos poucos e aprendendo aos poucos, entendeu? Ponto 2, troca a pergunta que você faz. Aqui, essa tá ligado diretamente com a 1. Troca a pergunta, se você pensa, será que eu sou salvo? Será que eu tô agradando a Deus? Será que o que eu fiz, Deus se agrada? Troca por, será que o sacrifício de Cristo foi suficiente na cruz? E foi. Troca pela palavra. Conhece mais de Deus, entende o que Ele quer pra você. Porque quando vem esses pensamentos que, poxa, será que eu sou salvo? Será que eu sou salvo ou não? Será que eu devo confiar em Deus? Será que eu devo confiar em mim? Você vai trocar por, o que Cristo fez foi suficiente. Deus quer que eu descanse nele. Esse vídeo aqui tá te ensinando que Deus quer que você confie nele. E tudo isso a gente aprende conhecendo a palavra, conhecendo a Bíblia. Deus é um Deus que quer que a gente descanse e dependa dele. E no terceiro ponto aqui pro final a gente vai aprender mais ainda que essa mensagem. Deus quer que a gente descanse nele. O próprio Jesus no deserto, quando Satanás veio tentar ele, o que ele fez? Sempre rebateu com palavra. Sempre rebateu com a Bíblia. Então a gente tem que ter os ensinamentos, as coisas que Deus quer pra gente dentro do nosso coração. E a partir daí a gente vai saber viver a vida. Ponto 3. Aplique Filipenses 4, 6, 8. Vamos ler aqui. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês com Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Então, preencham a mente de vocês com coisas boas de Deus. Primeiro, o que fala ali, fala pra gente orar, entregar todos os nossos pedidos, todas as nossas dificuldades pra Deus. Se você tem a dúvida no seu coração, será que eu sou salvo? Será que eu tô agradando a Deus? Entrega pra Ele, ora pra Ele, transparente, assim como você fala com um amigo. Segundo, agradeça, gratidão, Deus, obrigado. Obrigado por estar assistindo esse vídeo e o Senhor me mostrar que eu devo confiar no Senhor, porque o Senhor diz que cuida de mim. E eu não devo ter ansiedade, eu tenho que fugir dela. É claro que a gente não vai ser extinguida, vai ser acabada a ansiedade das nossas vidas, mas a gente pode diminuir ela. E sempre que vir ela, lembra dessa palavra, eu tenho que confiar em Deus, porque Deus tem o melhor pra mim, entendeu? E segundo, você tem que preencher a sua mente de coisas boas, preencher a sua mente com o que é verdadeiro, a Bíblia, a palavra de Deus, tudo o que Ele fala, a gente tem que guardar no nosso coração. Se Ele fala que a gente é um filho amado e que se a gente pecar, Ele vai perdoar através da vida de Jesus, a gente tem que crer nisso. É claro, a gente tem que ter um coração arrependido. Se, por exemplo, você pecou, você vai e pede perdão pra Deus e você crê que só Jesus pode te salvar, e você pediu perdão pra Deus e vai viver uma vida fugindo desse pecado, correndo pra longe dele, correndo pros braços de Jesus, mano, você foi perdoado, entendeu? É você adquirir essas firmezas no seu coração. E quarto aqui é o que vai garantir a gente vai ficar tranquilo. A gente vai confiar em Deus, porque Ele disse que independente do que acontecesse, Ele estaria conosco. Se a tua vida tá indo de mal a pior, Deus tá com você. E isso tá acontecendo porque é as consequências do mundo. É o que tem que acontecer mesmo. Mas a gente tem que saber que no final de tudo, Deus tá com a gente. É o melhor que teria que acontecer naquela situação, entendeu? Por mais difícil que seja, Deus tá no controle de tudo, do mundo inteiro. E para concluir aqui, em Mateus 11, 28, Jesus disse uma coisa. Ele disse, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus fala que vai nos aliviar. E essa cansado e sobrecarregado é você, é eu que tá com a mente toda bagunçada, a gente tá sobrecarregado e cansado. E Jesus fala isso pra mim e pra você. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele não disse, vinde a mim com todas as respostas, vinde a mim com tudo resolvido, vinde a mim perfeito. Ele falou, vem a mim do jeito que você tá, cara. Que nós vamos resolver isso. E quando a gente se achega a Deus, a gente tem uma transformação. A gente é transformado. Ele renova a nossa mente, Ele renova o nosso coração a viver de uma forma que a gente vai estar no mundo vencendo as batalhas com as verdades que Ele guardou em nós. Que Ele cuida da gente, que a gente é filho amado, que se a gente for até Ele, Ele vai nos aliviar, Ele que vai ser o nosso refúgio, Ele que vai ser a nossa tranquilidade. Então é isso que a gente tem que ter na mentalidade nossa. A fé verdadeira não é você ter o controle de tudo. A fé verdadeira é você descansar em Deus, descansar naquele que nunca erra.
descansar naquele que foi perfeito, morreu pelos nossos pecados e nos salvou da pior coisa do mundo, que era o distanciamento de Deus. Eu e você fomos distanciados de Deus pelo nosso pecado. A gente não podia fazer nada para voltar, mas o próprio Deus vem e nos gruda de novo com Deus, nos dá a oportunidade de novo a ter o relacionamento com Ele, através da vida de Cristo. E a gente tendo firmeza disso, cara, nada nos abala mais, nada nos abala. Então, a minha oração, breve. Senhor, nós oramos aqui, em nome do seu Filho Jesus, para que o Senhor desembarace as nossas mentes, para que o Senhor nos mostre as suas verdades, para a gente ser firmes nelas, entregar os nossos corações a Ti e confiar, ter paz, tranquilidade e tirar todo esse ruído em volta que nos atrapalha e que nos distancia de ver a verdade que o Senhor tem pra gente. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. E olha, eu preparei no primeiro link aqui um diagnóstico espiritual, onde você vai fazer ele e saber em que ponto você está errando e que ponto, o que você tem que fazer para melhorar, para se aproximar de Deus. Uma coisa mais profunda além desse vídeo aqui. Então, já desce e faz ele, e é super rápido. No final dele você vai ter acesso ao treinamento Firmes até o Fim, que vai te ensinar passo a passo da onde vem o pecado, como que Satanás luta na nossa mente, como que ele sobrecarrega a nossa mente e como vencer isso, como vencer diariamente, como fazer um devocional certo, da forma que Deus se agrada e como vencer o pecado e ser firme até o fim. Primeiro link na descrição, leva menos de um minuto pra você fazer. Cara, moça, se esse vídeo aqui te ajudou, e eu tenho certeza que ajudou porque foi Deus que te fez ver ele, compartilha aí com aquela pessoa que precisa ouvir, deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum, e comenta aqui alguma sugestão, alguma dúvida, o que você quiser, algum elogio, aqui embaixo, tá bom? E pra quem não me conhece, eu sou o Alisson, um beijo, até mais e tchau!